Aleluia. Queridos, eu quando saio de casa, não só, para vir para o culto, mas quando eu vou ouvir uma ministração, eu sempre gero uma expectativa na palavra. Atenção para cá, tá bom? Atenção para cá, deixa as crianças para lá, aquela porta já vai se fechar. Eu quero você focado aqui na palavra. Amém? Glória a Deus. Quando eu estou falando, eu sou que nem meu pai. Eu quero que a pessoa fique olhando para mim, né? Porque parece que você está sendo notado, né? Você está absorvendo aquilo, né? Eu quero compartilhar uma palavra, queridos, que não só porque hoje é o culto da família, não foi nem com tema específico da família, né? Nós já estamos adotando. O primeiro domingo foi o domingo da ceia. O domingo passado foi o domingo da compaixão, não é isso? De missões desse ministério. E hoje nós estamos com o tema, o culto da família. E domingo que vem é o culto da oração, né, pastor Neto? Não é isso? Por que isso? Porque nós estamos... A nossa igreja, a gente está utilizando as 4 colunas da igreja primitiva. E a Bíblia diz que aqueles irmãos, eles perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, né, na comunhão, né, e na doutrina, que é a palavra. Amém, queridos? Então nós cremos nessa verdade. E isso é que nós como igreja, nós como irmãos, nós como filhos de Deus, a nossa vida é baseada nisso. E na nossa vida, chega um momento que você tem que parar, às vezes, para dar uma pensada. Assim como uma casa, de vez em quando precisa de reparos, qualquer coisa, uma máquina precisa parar para fazer manutenção, tudo precisa, tá fazendo uma reciclagem. O ser humano, as coisas estão avançando e nós precisamos acompanhar, as coisas estão evoluindo. Então, se você não se reciclar, se você não acompanhar as tendências, você acaba ficando obsoleto, você acaba ficando para trás. Então, tudo precisa estar acompanhando. No caso, uma casa precisa de uma reforma. Enfim, a nossa vida precisa também sempre estar atual, sempre estar acompanhando. Mas nunca venhamos esquecer que aqui, está o nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? É daqui que tem resposta para tudo. É daqui que é o nosso manual. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que sempre foi da vontade de Deus ter a sua casa cheia. A vontade de Deus para que todos, nenhum se perca. Todos vão morar no céu. Porque o apóstolo João, queridos, por que eu falo isso? Porque o apóstolo João, ele diz que na casa do Pai, há muitas moradas, há muitos lugares. João, ele fala essa verdade. Abraão recebeu a promessa, de ser pai de uma multidão, como a areia da praia e as estrelas do céu. Ele chega, traz Abraão para fora e desconta, se é que pode descontar. Então tudo para Deus é grandioso, é de multidão. Esse é o Pai. O desejo dele que nenhum se perca, sabe, queridos? A visão do ex-apóstolo João lá na ilha de Patmos, capítulo 7, verso 9, ele fala dessa verdade, dessa casa cheia. Eu queria até que projetasse Apocalipse capítulo 7, verso 9. Ele diz assim, depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão,
que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, queridos, com base, nessa visão do apóstolo João, isso nos coloca numa visão profética da casa cheia, da frutificação, que é o ano que nós estamos aqui declarando, e eu creio que foi um testificado Espírito que colocou no nosso coração. 2023 é o ano da frutificação, e nós sentimos, quando fizemos essa reunião, que o Espírito Santo falando, vai ser um ano da casa cheia. Eu creio nisso, porque, queridos, ou nós andamos por fé, ou nós andamos por vista. Nós que somos seres espirituais, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então, nós sentimos isso da parte de Deus, sabe, irmão? Então, aqui a gente vê biblicamente que Deus se alegra com a multidão da casa cheia. E essa multidão que encherá a casa naquele dia, ela está viva hoje, lá fora. Você percebe, o quanto de trabalho que se tem, de nenhum momento se perder a oportunidade. Terça-feira, eu não estava aqui, eu até falei para o pastor Neto, eu saí para jantar, ali numa cabaninha, coco bambu. Não, mas a gente foi celebrar o aniversário, e lá eu estava falando, com o pai do namorado do meu filho, e como é importante nós esclarecermos algumas coisas, porque, queridos, olha, o apóstolo Paulo fala aos Romanos uma verdade que nem todo mundo sabe. Tem muita gente que já chegou e falou, e eu cheguei e perguntei: mas você já aceitou Jesus? E ela diz assim: eu já aceitei Jesus no meu coração. Você vai ver muita gente falando dessa forma. É uma forma de dizer, de parar e dizer assim: olha, eu já aceitei Jesus, não fala mais disso, no meu coração. Mas quando você vai para a palavra, o apóstolo Paulo está falando dos Romanos, capítulo 10, verso 9, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E eu estava falando isso para ele, porque é necessário nós falarmos dessa verdade, porque quando eu falo, eu declaro, eu estou tornando a minha fé pública. Amém, queridos? Então, nós precisamos, essas pessoas que vão encher a casa naquele dia estão lá fora. Então, não perca a oportunidade. Eu não estou dizendo que você tem que ser chato, mas sempre que tiver uma oportunidade de falar do Evangelho da Graça, fale, pregue, não perca a oportunidade. Em você existe uma luz, você é um instrumento de Deus para pregar as boas novas do Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, que não é por você e nem por mim, é por Ele. Nós temos que crer nessa verdade, sabe, queridos? Então, diante disso tudo, nós precisamos andar crendo dessa forma, e dessa forma nós iremos ganhando, e assim sucessivamente, porque Deus se alegra e quer a sua casa cheia. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Amém?
quando nós olhamos, querido, para as sombras proféticas da Bíblia, sabe, nós podemos falar de 3 casas de Deus, e hoje eu quero falar da glória da terceira casa. Mas pastor, como assim? Primeira casa, a gente sabe que Salomão, filho de Davi, ele construiu, e a sua glória encheu aquela casa. Amém? A segunda foi levantado, e a Bíblia diz, no próprio livro de Ageu, sabe, capítulo 12, verso 9, e diz assim: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Agora, isso aconteceu por quê? Sabe, queridos, foi nesse segundo templo que Deus se fez homem. E nesse segundo templo ele entrou, e nele se rasgou o véu, quando ele morreu, e foi a partir daí que tudo começou. A glória da terceira casa. Por quê? Hoje, ele habita dentro de mim, e hoje ele habita dentro de você. Amém, irmãos? Você tem noção do que o Espírito Santo habitar dentro de mim e habitar dentro de você? A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de mim. Amém? Efésios capítulo 3, verso 20, diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera onde? Em nós. Sabe? É o poder de Deus operante em nós. Então, quando o pastor Bruno chega e fala, nós vamos orar, essa igreja é poderosa, é porque, meu irmão, você está declarando verdades espirituais que o Espírito Santo, sabe, motiva e impulsiona você a declarar sobre a enfermidade, sobre a doença, sobre qualquer situação. Sabe, você declara essas verdades. Por isso que eu sempre digo aqui, declare, não o que você está vendo, mas o que você quer ver. Há poder na palavra de Deus, irmãos. Há poder na palavra de Deus. Sabe, irmãos, isso é poderoso. Então, a terceira casa gloriosa de Deus é a igreja. Sabe, a igreja, Deus se mudou para dentro do homem, fazendo dele a sua terceira casa. Agora, nós somos a terceira casa de Deus, e essa casa que está prestes para ser cheia e levada para a eternidade, eu e você. Porque ele virá buscar a sua noiva. Quem é a noiva? Nós somos a noiva. A igreja é a noiva. A igreja é a noiva. Então, quando nós temos revelação do que isso é importante, do peso dessa verdade, irmãos, isso nos motiva a andar cada vez mais, rompendo em fé. Cada vez mais rompendo em fé. Toda vez que a minha fé é provada, me dá chance de crescer um pouco mais. Por isso eu sempre digo, diante de qualquer situação que se desenhar diante de você, não murmure. Agradeça, seja grato a Deus. Porque quando nós murmuramos, parece que nós regredimos. Mas quando nós agradecemos, nós avançamos. Hoje, a gente estava aqui no café da manhã, eu acho que foi o pastor Neto falando de uma situação que aconteceu, que não importa que situação aconteça, mas guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sempre Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais, de avançar no patamar espiritual,
cada vez um degrau a mais. É assim que nós iremos vencer, é assim que nós iremos testificar, é assim que nós iremos expressar atitudes de Cristo, amando quem nos odeia, perdoando quem não quer o nosso mal. É dessa forma, queridos, é dessa forma que nós iremos combater o inferno, o diabo, sabe? Agora isso está franqueado para a igreja. A primeira casa, como eu já falei, se encheu da glória de Deus. Assim foi terminada. A segunda teve a sua glória aumentada, porque um dia o Messias entrou nela. Mas a terceira casa, ela tem um maior de todas as glórias. Pois o Senhor não apenas veio habitar, como se tornou um só com ela. Um só com ela. E o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só com Ele. Amém? E uma vez que abro a minha boca, confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me torno um só com Ele. Por isso que há poder na igreja. Por isso que há poder no que você fala. Você é a igreja, você é a noiva. Você e Deus é um só Espírito. Amém, queridos? Agora, quando nós olhamos mais uma vez para a sombra da última casa de Deus. Sabe, irmãos? O segundo templo, uma coisa nos chama atenção. Depois que ela foi reconstruída, Deus se importou de restaurar seus muros e portas. Está lá em Neemias. E ali, se você olhar, tem várias portas. Cada porta tem um significado. Eu não sei se vai dar tempo aqui de compartilhar todos. Mas assim mesmo é na nossa vida. A gente sabe que o Velho Testamento é sombra do que viria do Novo Testamento, mas lá também são sombras espirituais para que nós possamos, sabe, refletir. Lá era sombra, hoje Cristo é a realidade. Tudo que é falado lá atrás apontando para o novo, para a nova aliança. Sabe, queridos, depois que ela foi construída, sabe, Deus, Ele restaurou os seus muros e portas. Por quê? A gente sabe que o sucesso, tanto da cidade quanto das casas, dependia das suas grandes muralhas. As cidades eram protegidas, porque a segurança estava nos seus muros, estava nas suas portas. Era assim, quando você assiste qualquer filme de antiguidade, você vê que todas as cidades daquela antiguidade são muralhas enormes. Para quê? Para proteger do inimigo, para proteger de invasão. É assim a história. Neemias capítulo 6, verso 15 e 16. Neemias, abre a sua Bíblia, vai projetar também. A Bíblia diz que acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês de Elu, em 5 está aqui? Em 52 dias. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, que quando eu leio a Bíblia, eu fico tendo uma, assim, eu fico fazendo imagem na minha cabeça, imaginando coisa. Eu falei, rapaz, vendo a dimensão de uma cidade da antiguidade, e a espessura que era os muros, a altura que era muro de pedra grandão, grossão, não era um muro de tijolo que nem se faz, a cada 2 metros uma treliça, a cada 2 metros uma treliça, não, era de pedra. E as cidades eram grandes, o muro assim, redoava toda a cidade, e eu olho para isso daqui, a Bíblia está dizendo que o povo acabou em 52 dias, nem 2 meses. Quando todos
os nossos inimigos souberam disso. Todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio de Deus. Eles viram que ali não era obra humana, houve intervenção divina, porque a coisa aconteceu rápido. Sabe, queridos, o fato é que houve uma aceleração. O fato, sabe, é que houve uma intervenção divina. A cidade estava murada, como também as portas de entrada estavam restauradas. E aqui é o ponto, irmão Jorge. Eu, como provedor da minha casa, Fábio Júnior, pastor Neto, estou falando como chefe de família, pastor Bruno. Sabe, cabe a nós sermos aquele que atalaia, ficar sempre cuidando. Mas, pastor, mas eu não casei ainda, eu sou solteiro. Mas da sua vida, precisamos estar restaurando as portas. Porque, queridos, uma porta restaurada, você abre e você fecha a hora que quer. Uma porta quebrada, fica lá aberta. Entra o que quer e o que não quer. Sabe? E o próprio, lá em Apocalipse 3:20, diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Mas se não abrir, a decisão de abrir o coração, quem está batendo é Jesus. Eu decido se eu abro a porta do meu coração para ele fazer morada ou não. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, as portas estavam quebradas. Mas Deus estava agindo de uma intervenção que eles construíram e restauraram o muro daquela cidade em 52 dias, que os próprios inimigos viram que aquilo não era obra humana. Assim eu declaro sobre a vida desta igreja, em nome de Jesus. O que está acontecendo aqui, eu creio em nome de Jesus que é obra divina. Aceleração do poder de Deus. Sabe, tantas coisas, irmãos, já aconteceu em tão pouco tempo. Sabe, Deus está acrescentando pessoas que vindo, sabe, não é por mim, não é pelo pastor Bruno, não é pelo pastor Neto, não. A existência desta igreja, a vida, já estava no coração de Deus há tempos. Eu me lembro que quando eu comprei esse terreno aqui existia, o senhor, bem daqui, ele disse que aqui fazia as várias cruzadas. E aqui já se ganhou várias vidas para Jesus. Então eu creio que isso aqui já está no coração de Deus há muito tempo. Sabe, plantado no coração de Deus. Como as coisas aconteceram. Então eu estou envolvido nessa obra, justamente com o pastor Neto aqui, os líderes aqui, sabe, totalmente em paz, porque eu sei que as coisas vão acontecer aqui, não é por causa de mim, mas é por causa de Deus. E quando Deus está na frente, irmãos, o que parece ser 10, o que parece ser 15, aos nossos olhos, Deus pode fazer em 2 anos, pastor Neto. Aos olhos humanos, esse muro dessa cidade talvez ia demorar anos, mas construíram 52 dias. Quando Deus está na frente, a restauração da sua família, parece que aos olhos humanos, sabe, não tem a menor possibilidade, mas quando Deus está na frente, Deus abre porta, Deus quebra a corrente, muda a circunstância, sabe, é nisso que eu creio, é nisso que eu ando, nessas verdades da Bíblia. Agora, irmãos, sabe, quando a gente traz isso para a nossa realidade, este prédio, sabe, ele será cheio
E nós desfrutaremos sim dessa grande frutificação, irmãos, se as portas estiverem, sabe, restauradas, abertas entre nós, que haja verdades. E a igreja, a noiva, precisa estar atenta a essas verdades espirituais. Nós precisamos ficar atento, queridos. E a Bíblia diz que nessa muralha daquela cidade havia 12 portas, que são sombras espirituais. Mas Jesus, hoje, é a realidade. Então essas portas, que são sombras espirituais, tudo aponta para Jesus, que é a realidade de hoje, na minha vida e na tua vida. Sabe, queridos? E a primeira porta, certamente o tempo não vai dar, mas uma outra ocasião a gente continua. Mas eu vou estar falando aqui até onde der o tempo. A primeira porta é a porta das ovelhas. O que isso quer dizer? O que isso traz para a nossa vida? Está lá em Neemias capítulo 3, verso 1, somente da parte A. Neemias 3, 1. Que está falando sobre a porta das ovelhas. Então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual a consagraram. Sabe, queridos, quando a gente fala porta das ovelhas, o que tem a ver com a minha vida? Que verdades espirituais traz para que eu possa aplicar na minha vida? Aleluia. A porta das ovelhas era onde passavam para serem sacrificadas. E na palavra de Deus, João capítulo 10, verso 7 e 9. João capítulo 10, versículo 7 e 9. A Bíblia diz que tornou, pois, Jesus a dizer: eu, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e acharás pastagem. Então a primeira, quando eu falo de porta espirituais, lá atrás, que são sombra da realidade de Jesus, eu preciso crer. Então a primeira porta, para aplicar na minha vida hoje, sabe, irmãos, é entender que Jesus Cristo é essa porta. Não há outra forma de eu fazer parte da grande morada celestial, se não for por essa porta chamada Jesus Cristo. Não há outro jeito. Não há outro jeito, queridos. Ele é a ovelha que foi sacrificada, mas ele também é a porta do perdão pelo seu sangue. A casa, nós experimentaremos dessa frutificação, dessa grande colheita, quando a mensagem, sabe, irmão, de acusação é removida, e a mensagem do perdão pelo sangue toma lugar na minha vida e na sua vida. Uma vez que Cristo morreu, e o seu sangue anula tudo que não presta na minha vida, anula tudo que não presta na sua vida. Sabe, queridos, isso também me dá uma legalidade. Assim como eu fui perdoado, eu perdoar o meu próximo. Ele é a ovelha que morreu no meu lugar e morreu no seu lugar. Sabe, queridos? Então, que essa porta
através dessa verdade espiritual, queridos, ela fique aberta na minha vida e na sua vida também. Que nós precisamos ter revelação do que isso pode implicar, porque uma vez que eu sou perdoado, e eu não libero perdão para aquele que me ofende, essa porta, queridos, ela tem dificuldade, ela está emperrada, mas a Bíblia diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Você é livre. A hora que você entra, a hora que você sai, você tem livre acesso. Mas quando nós não temos revelação, quando nós não liberamos perdão, a vida da pessoa que te fez mal, ela vai continuar vivendo, mas você vai ficar presa. Você vai ficar guardando rancor, ressentimento, você fica preso nas suas próprias mágoas, insatisfações. O sangue de Jesus, uma vez que você já reconheceu Ele como seu Senhor e o seu Salvador, isso é a legalidade para você liberar perdão. Deixa Ele fluir na vida dele, eu vou fluir na minha vida. Eu vou ser um canal de bênção na vida das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém, queridos? É dessa forma que você vai ser um facilitador, que você vai ser um canal, que você vai ser um instrumento para apresentar Cristo para quem não conhece. A segunda porta é a porta do peixe. A porta do peixe. O que peixe tem a ver na minha vida e na tua vida? Eu gosto de peixe. Eu sei pegar peixe. Mas aqui está falando lá em Neemias capítulo 3, verso 3, dessa porta do peixe, dessa cidade. E a gente sabe que muitos discípulos de Jesus eram pescadores. Os filhos de Rasenaá edificaram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. E a gente sabe que, assim como tem, o mercado do peixe, que você vai de madrugadinha, compra muito peixe barato lá, esse lugar, ele atraía muitos comerciantes, porque era o lugar central, onde os pescadores vendiam seus pescados. Que nem aqui tem um mercado central ali, o mercado do peixe, que é do lado ali de madrugada, cheio de barraca, que nem vende manga na feira, é tanta lona com muito peixe. Então esse local aqui se encontrava. Então a porta do peixe foi restaurada. Agora, o que isso tem a ver para a nossa realidade hoje, pastor Bruno? O trabalho. Sabe, queridos, essa porta era usada como local de encontro para a venda de peixe. Essa porta representa o chamado para o trabalho. Eu e você somos chamados para trabalhar na obra. Assim como os discípulos de Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, 18 a 20. Mateus 4, 18 a 20. Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Amém, queridos? Então, a porta do peixe, assim como Jesus chamou os discípulos para o trabalho, Ele chama você para ser pescadores de homens, para a glória dEle. Amém, queridos? Uma vez que essa porta representa o encontro, o chamado para o trabalho, irmãos, que o nosso encargo como igreja
que esse encargo, queridos, essa chama que está em nós, esse Jesus que você conheceu, você não fique só para você. Que você não perca a oportunidade de falar. E aqui eu quero dar uma pincelada sobre as células. As células, sabe, é uma rede de pesca, para que nós possamos estar pescando novas pessoas. Amém? Como tem sido bom, né? Eu me lembro que aqui, eu morei 5 anos e 6 meses, e lá atrás, aonde é o Kids, eu fiz uma cobertura, e ali eu reuni a minha célula. E todas as vezes, irmãos, toda quinta-feira a minha célula reunia. E assim como acontece na célula de vocês, tinha dia que não vinha ninguém, mas eu nunca deixava de fazer a célula, pastor Neto. Quando não vinha ninguém, fazia a célula. Eu, Cida, Rômulo e Ruana. A gente orava. Poxa, como era bom. Eu nunca deixei de fazer a minha célula. E a gente orava e a gente declarava. Mas tinha época também que esse quintal estava cheio, que a gente fazia aqui, celebrando, fazia comunhão, era carne, era torta de camarão, era galeto, era tanta gente, que quando não era vendido aí no fundo, enchia de gente aí, tanta mesa, era uma festa. Sabe, mas quantas e multiplicou minha célula muitas vezes, mas tinha dia que não tinha ninguém, mas eu nunca desisti, eu nunca abandonei. Eu nunca deixei essa chama dentro de mim se apagar. Nunca deixei esse encargo, sabe, me vencer do desânimo, através do desânimo. Nunca. Como foi gratificante. Muito embora, irmão, a gente enfrenta lutas, enfrenta provas, mas sempre Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Quando a nossa fé é provada. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Sabe, tudo isso, em algum momento, sabe, Deus vai te retribuir, Deus vai te restaurar, vai te restituir. Mas faça com alegria, com esse encargo no teu coração. Faça para Deus, não faça pensando de ter retorno de outras pessoas, queridos. Sabe, essa é a porta. Essa é a porta, sim, que vai fazer com que a casa fique cheia, com que a frutificação venha. Encargo no coração. Nós estávamos falando, não é cargo, o pastor Neto estava falando, é encargo. Que esse negócio de cargo, quando você deixa de mencionar o nome A, o nome B, o nome C, meu irmão já fica, esqueceu de mim, mas eu faço tanto, você já vai para a linha do legalismo, já vai a linha pelo receber pelo que você faz. Mas não, o encargo não. Pelo que ele fez, eu faço. A terceira porta é a porta antiga. Neemias 3:6. Ou a porta velha, né? Porta velha ou antiga. A Bíblia diz que Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, ou a porta antiga. Colocaram suas vigas e assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Sempre tem batentes, ferrolhos e trancas. Neemias 3:6. Outra versão? A porta velha. Aleluia. Amém, queridos? Agora, o que isso tem a ver conosco? Trazendo para a nossa realidade. Jeremias 6,16 diz assim, ó: assim diz o Senhor, pondo-se nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai. E andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Quem está falando isso? O profeta Jeremias, falando daquele que viria. E aonde é que eu encontro descanso para a minha alma? Mateus capítulo 11, verso 29, projeta aí, André.
aquele que a porta fala, a porta aberta ou a porta antiga, esse te dá descanso, apontando para aquele que viria, Jesus. Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quem está falando isso? Jesus. Então a porta antiga, ou a porta velha, sabe, que o profeta Neemias está falando lá atrás, Jesus hoje é a realidade. É nele que eu encontro descanso. É ele, sabe, queridos, que eu encontro descanso para o meu coração, descanso para a minha alma. É onde você encontra também, sabe? Então Jesus é a vereda antiga, o caminho da paz. A casa é cheia. Quando encontramos, sabe, quando entramos no Velho Testamento com o Evangelho eterno da graça de Deus, da realidade. Então lá atrás está falando de uma porta antiga, onde o profeta Jeremias, que nele você, ao passar, você acha descanso para a tua alma. E na nova aliança, o livro de Mateus está dizendo, é Jesus que te promove esse descanso. É Jesus que te promove essa paz. Amém, irmãos? Sabe? Então, tudo que fala na antiga aliança, trazendo para a nova aliança, apresenta Jesus para você. Então, Jesus, ele é a fonte. Jesus é a porta. Jesus foi a ovelha que morreu no meu e no seu lugar. Amém, queridos? Quero ver se dá para falar até essa aqui, que é a porta do vale, que é a quarta porta. Neemias capítulo 3, verso 13, fala dessa porta do vale. E a gente quando fala de vale, querido, sabe? A gente imagina logo, sabe, tribulação, imagina logo luta. Essa é o sentimento que tem, sabe? Está passando pelo vale. Fulano de tal, rapaz, está no vale. Está na luta, está na prova, está na tribulação. Então essa é a leitura que se faz, né? A porta do vale, repararam, foi por Anum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhes assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Queridos, sempre esse povo, ele restaurar, além de restaurar a porta, tinha preocupação de colocar os ferrolhos e as trancas. É como se fosse a garantia. A porta estaria totalmente segura e impedindo que o inimigo entrasse se tivesse os ferrolhos e trancas. Lá, eles estavam de fato trazendo para a realidade daquele povo. Mas tudo isso hoje, a nossa segurança, a nossa provisão, tudo fala de Jesus, aponta para Cristo, sabe, queridos? E essa porta, né, quando restaurada e aberta, estava de frente com o vale. E quando eu falo de vale, falamos de luta, de dificuldade, tribulações que enfrentamos, irmãos, em algum momento da vida. Eu sei que finalzinho do ano passado, ó luta, ou prova, ou tribulação que a gente passou. Rômulo foi roubado com os equipamentos dele. Eu bati o meu carro. E eu falei, Senhor, pensa que eu reclamei, irmão? Não murmurei não. Não murmurei não. Eu estava com Roana. Eu fiquei assim um minuto, sem reação nenhuma. Carro batido na frente, o meu aqui. Eu pensando assim, rapaz, isso nunca aconteceu comigo. A primeira coisa, será o que Deus quer com isso? A primeira coisa que veio na minha cabeça, o que Deus quer com isso? E também a pessoa que estava lá também ficou um tempinho sem sair, acho que também estava pensando, né? Será quem é? Será se é um brabão?
Que tem essas coisas assim, né? Dá até morte, né? Em briga de trânsito. Aí eu que bati, estava errado mesmo. Aí só olhei o estrago. Ela falou assim, aí eu perguntei, né? Nunca tinha batido, nem sei como é que fazia. Eu sei que... Eu falei, me perdoa, eu estou errado. Eu bati atrás, geralmente quem bate atrás que está errado, né? Muito embora ela fez uma barbeiragem lá e fez com que eu batesse, mas eu bati atrás, estava errado. E aí ela falou assim, eu tenho seguro. Aí eu falei, tá bom, mas sempre quem faz seguro geralmente tem uma franquia, né? E geralmente seguro, geralmente cobre, nem todos, mas alguns cobrem até o terceiro, né? Aí eu falei, tu vê lá quanto é a franquia do teu seguro. E eu já estava imaginando quanto que ia dar despesa. E tu olha para tua conta, tá só pela misericórdia. Aí a mulher depois fala assim, ó, a franquia é 3.250. Falei, meu Deus. Sabe, e aquilo tirou, sabe? A gente perde o rebolar da coisa. Você não sabe nem como que vai acontecer. Mas para honra e glória de Deus, sabe, irmãos? Paguei a franquia da mulher. E graças a Deus o meu carro já foi arrumado. Sabe, mas eu não murmurei não. Eu, de fato, estava nesse contexto aqui, ó. Nessa dificuldade. Nessa luta. Às vezes, sabe, como você vai reagir diante de uma situação. Ou você toma posse da bênção, agradecendo a Deus, ou você distancia da bênção, murmurando. Mas eu falei, algum propósito há nisso. E uma vez eu ouvi uma mensagem que a bênção nunca vem sozinha. Eu me lembrei disso, pastor Neto. A bênção nunca vem sozinha, aprenda isso. Sempre quando algo de bom vai acontecer na tua vida, sempre vem a tribulação primeiro. E eu já estou preparado para me receber a grande bênção. Que a tribulação eu já passei. Estou preparado. Né? No meu entendimento, eu acho que eu fui aprovado nessa prova. No meu entendimento, né? Mas é assim, queridos. Sabe? Como igreja, sabe? Como casa de Deus, somos também casa de graça, irmãos. Casa de misericórdia, de amor, de compaixão. Então, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala aos Efésios que nós somos criados para a graça de Deus, para a glória de Deus. E nós experimentaremos dessa graça. Ele fala lá para os Efésios antigos, a graça vindoura. E hoje nós estamos desfrutando dessa graça. Então eu preciso, sabe, como filho de Deus, como crendo que eu já sou abençoado, de desfrutar. Eu não posso vacilar e perder isso não, meu irmão. Eu não posso. Às vezes é uma atitude nossa. A Bíblia diz que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas nós tomamos posse ou não, dependendo da nossa atitude de fé. As Bíblias diz que todas as coisas já foram liberadas. Eu prefiro ser aprovado do que reprovado. Então a gente precisa ter essa linha fina. Amém, queridos? Aleluia. Então nós, sabe, queridos, nós precisamos em Cristo ter essa luz. Essa luz, ela está em nós. A Bíblia diz, aquele que se une com Deus é um só espírito com Ele. Então uma vez que eu já aceitei Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, a luz de Cristo está em mim. Eu não posso responder de outra forma, a não ser com a atitude de Cristo. E eu, em nome de Jesus, sabe, estou desfrutando dessa graça de Deus. Tem luta, tem prova, passa pelo vale, passa. Mas em Cristo eu sou mais que vencedor.
Em Cristo você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Não vai dar tempo. Depois eu termino de falar essas portas espirituais. Cadê o ministério de louvor?